já falava que previsão do dia 20 em Porto Alegre também, né? Mais uma capital brasileira, segunda a receber a tecnologia 5G. E final de setembro a promessa, né, de chegar em todos os estados. Vamos ver se a promessa será de fato na prática cumprida. O 5G começou a operar ontem em Brasília. Com isso, a capital federal passou a ser a primeira cidade do país a contar com a tecnologia de internet móvel até 100 vezes mais rápida do que o 4G. O prazo para as demais capitais brasileiras implantarem o 5G é setembro deste ano. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o diretor da Core 3, André Oliveira. André, muito bom tê-lo aqui conosco. Quero agradecer a disponibilidade de falar com a gente. A Core 3 já é uma parceira do nosso programa há bastante tempo. Mandando através de você um abraço também para o seu sócio Filemon, né? Uma grande figura também, pessoa por quem a gente tem um carinho especial, assim como você. O seu gerente comercial Walter, né? Que é outra figura. Tá, como a gente fala aqui na Bahia, tá choco igual a mim, né, Walter? Eu encontrei com o Walter a última vez na maternidade. Minha filha tinha nascido e ele tava com a esposa, né, fazendo ali um acompanhamento. Faltava acho que 2 ou 3 semanas para a filha dele nascer também. Já nasceu, graças a Deus, em paz. Um abraço, viu, Valtinho? E também pro nosso querido Filemon. Bom, André, a gente tem esse 5G chegando aqui no Brasil, e quando a gente fala de tecnologia de internet móvel, principalmente, internet celular, o brasileiro costuma ficar um pouco cético, né? Principalmente quem tem a oportunidade de volta e meia conhecer um pouco da tecnologia a mesma tecnologia fora do país, parece que são mundos diferentes. E eu queria pegar como ponto de partida e explicar o que seria esse 5G. Qual a diferença do 5G para o 4G atual que a gente tem e por que se cria uma expectativa tão grande em torno desta chegada, né, desta tecnologia aqui pra gente. Um abraço, muito bom tê-lo aqui conosco, tá? Bom dia, Fernanda, bom dia, Ana Paula, bom dia, Miriam, e os ouvintes da Rádio Princesa do Bom Dia Feira. É um prazer para mim muito grande estar aqui, vocês são parceiros nossos realmente, e a gente fica muito feliz em estar aqui contribuindo. Veja só, Fernando, quando a gente fala de 5G, 4G, 3G, na verdade é um nome muito mais comercial do que técnico da tecnologia. 5G por ser a 5ª geração de tecnologia móvel de dados. Perceba, com o 4G, que surgiu aí por meados de 2010, se havia uma promessa de internet muito mais rápida do que a gente teve no 3G com o advento do GSM, que a gente começou a usar os celulares de chip, que antes era o TDMA, o CDMA, que não tinha chip. E se conseguiu, de fato, a gente conseguia na época, em 2010, 2020, velocidade de até 20 megabits por segundo, que já era muita coisa para aquela época. Com o 5G, existe, além da promessa de velocidades até 10 gigabits por segundo, pra você ter uma ideia, hoje, na banda larga fixa no Brasil, ainda não se entrega essa velocidade. A gente já dispõe de tecnologia para isso, mas ainda não faz. Então, o 5G vem com essa promessa. Além disso, ele vem com a promessa de diminuir latência, que é o tempo de resposta entre uma solicitação para a internet e o retorno desses dados. Por exemplo, quando você vai abrir um videozinho no YouTube que você digita lá Bom Dia Feira para abrir o canal do Bom Dia Feira. Esse tempo de resposta, a gente chama de latência. Então, existe uma promessa que essa latência vai diminuir. Por que isso? Diferente do 4G, que as estações eram interligadas em muitos momentos via rádio, agora tudo é interligado via fibra ótica. Então, toda estação rádio base de 5G, ela necessariamente precisa receber um ponto de fibra ótica. Isso melhora desempenho, velocidade e faz com que a gente tenha uma qualidade no serviço melhor. Muito da expectativa que se criou foi por conta da pandemia. Eu tenho dito muito que durante a pandemia a gente foi puxado a fórceps para dentro do mundo digital. Então, coisas que aconteceriam daqui a 10 anos aconteceram em alguns meses. Então se criou uma expectativa ainda maior por isso, mas de fato é uma tecnologia muito disruptiva. Pois é, e essa promessa de 100 vezes mais, tecnicamente isso de fato é possível e praticamente também. Eu falo isso porque eu fazia comparativo com lá fora, até falava contigo em off antes da gente começar a entrevista, e eu uso sempre isso como exemplo aqui no programa, quando eu estive lá em Roma para fazer a canonização de Irmã Dulce, né? Fazer a transmissão da canonização de Irmã Dulce.
Claro, quando a gente viaja para fora a turismo, é diferente, né? Porque você vai fazer uma ligação via WhatsApp para a família, você vai mandar uma foto, uma coisa assim. O seu uso com a internet não é um uso que exija tanta velocidade e qualidade. Mas eu fiquei 10 dias fazendo transmissão de vídeo com o celular, com um chip de internet. E no 9º dia, um dia antes da canonização, eu ainda comprei outro chip, porque eu tinha contratado, me parece que era 10 GB, eu falei, vai acabar. Porque amanhã vão ser 3, 4 horas seguidas, não vão ser apenas entradas nos programas. E não acabou, comprei outro chip, não precisei utilizar. Me chamou a atenção isso, a questão do consumo, né? Me parece que ou lá foi mais real, ou eu não sei o que é que aconteceu. E a velocidade. Eu acostumado com o 4G brasileiro, eu me senti no 5G lá, sendo que era 4G também. Por que há essa diferença, André? E qual o potencial que o 5G oferece versus o que se tem no próprio Brasil também, expectativa para o Brasil de cumprimento desses 100 vezes mais prometidos? Bom, do ponto de vista técnico, sim, é possível, já testado e afirmado, é possível sim entregar velocidade de até 10 gigabits, que, pra você ter uma ideia, comercialmente na banda larga fixa se entregam velocidade de até 1 gigabit, que já é em torno de 30, 40 vezes mais rápido do que o que a gente tem de tecnologia móvel. A diferença é muito grande, né? Tem isso, você né? usa em casa na fixa, você vai perceber. Aqui mesmo, né? A gente tem tecnologia Core 3 aqui para as nossas transmissões. Entra aqui no Wi-Fi da gente aqui, é outro mundo. Saiu daqui para tem essa diferença também, né? Tecnologia móvel e tecnologia fixa. Tem, porque a tecnologia fixa, ela tá num meio confinado, então ela não sofre interferência do ambiente. Tudo que é móvel sofre, como a gente conversando, tivesse mais uma pessoa conversando, então sofre interferência. Do ponto de vista técnico, sim, é possível. Do ponto de vista prático, existem algumas questões. Primeiro que assim, esse sentimento que você teve na Itália, ele é real. Por quê? Primeiro, por se tratar de um país muito menor, então a quantidade de antenas para cobrir a região é menor. A densidade demográfica é menor. Então, é menos gente conectada na antena usando banda, e isso é compartilhado. Aqui não, pense em Feira de Santana. Nós somos uma cidade de 700 mil habitantes e todo mundo usando. Então, toda estação de transmissão, ela tem uma capacidade de suportar dispositivos conectados. Em muitos momentos, por falta de investimento, acaba que fica sobrecarregado. Você já deve ter tido situações de que você está falando no celular, a ligação simplesmente cai. Ou você está usando a internet no celular, ela fica ruim. Por quê? Porque naquele momento saturou a antena. Então tem muita gente utilizando, ela saturou. Réveillon mesmo, antigamente faltava luz, hoje falta internet, né? Móvel. Muita gente usando, aí o equipamento não dá conta por conta da densidade demográfica. Isso o 5G também promete melhorar, porque assim, diferente do 4G, perceba, 4G tem algumas diferenças técnicas que são bem interessantes. As torres de transmissão, elas são mais altas, então ele trabalha num nível de altitude muito mais alto, e as ondas de rádio, elas se propagam numa distância maior. No caso do 5G, as antenas elas têm que trabalhar, para você ter uma ideia, a altura de poste. E cada antena, que a gente chama de antena repetidora, ela cobre uma área de 250 metros quadrados só. Então, um raio de 250 metros. Então, você vai ver que quando porventura chegar em Feira de Santana, você vai ter nos postes antenas instaladas e interligadas por fibra ótica, para que essa cobertura tenha. Que foi basicamente o que fizeram em Brasília, que eles chamam de... Isso é uma ligação standalone. São pontos isolados ligados por fibra e que tem uma cobertura naquela região. Então, assim, do ponto de vista técnico, sim, do ponto de vista prático, mais difícil, principalmente por causa do investimento. Uma estação dessa custa em torno de 3 milhões de reais. Nossa! Então, uma estaçãozinha dessa... Para 250 metros? 250 metros, com a promessa de cobrir 1.000 residências. Aproximadamente 5 mil dispositivos, baseado na média de uso. Então, o investimento é muito grande. Então, assim, talvez não chegue tão rápido por necessidade de recurso mesmo. Porque é muito cara a tecnologia ainda. Você está na mão de 5 ou 6 fabricantes no mundo. Ou seja, essa promessa de setembro em todas as cidades brasileiras, na prática... Seria capaz de apostar que não chega. Seria capaz de apostar que não chega. 3 milhões de reais para cobrir 250 metros quadrados. É muito cara a tecnologia ainda. Meu amigo, a diferença é realmente muito grande. E falando de prática para o dia a dia das pessoas, né? Digamos que chegou, como a gente está planejando que chegue, mas está meio que duvidando que chegue logo.
o que é que vai mudar no dia a dia das pessoas? Por exemplo, hoje, você falou da pandemia, a questão das lives mesmo. A gente faz live aqui desde 2000, quanto, Ana? 2018, 17, 18, final de 17 para 2018 a gente já transmite o programa em live. A pandemia fez com que a gente era o único programa da cidade que fazia isso. Depois da pandemia, todo mundo agora é live. Tudo é live. Ou seja, obviamente todo mundo vai utilizar novas tecnologias e exigir um pouco mais da internet por conta disso também. Videochamada, a pandemia também quase ninguém fazia. Hoje qualquer vovó vê o neto na videochamada e já sabe fazer. Minha avó vê os meus filhos, né? Ou seja, bisavó dos meus filhos já vê a videochamada e já sabe fazer a ligação, todo mundo. Ou seja, antecipou para muita gente a questão da tecnologia, e quem não tinha costume teve que forçar esse costume para poder se aproximar das pessoas. De forma prática, o que é que vai ficar melhor com o 5G? Bom, com a garantia da entrega de banda, melhora uma série de aspectos. Primeiro, esse tipo de ligação que vez por outra a gente está fazendo e a ligação dá uma travadinha, né? Isso deixa de existir. Hoje, jogos, por exemplo, você não consegue jogar jogo online compartilhando a internet do celular porque eles necessitam de uma largura de banda grande. Isso também vai estar resolvido. Então, você vai ter muita banda, você vai conseguir jogar, por exemplo, via conexão móvel. Além disso, coisas devem avançar que estão dependendo dessa tecnologia para poder utilizar. A gente ouve muito falar dos carros da Tesla, os carros autônomos e tal. Essa tecnologia está pronta, mas ela depende de conectividade para poder operar. Então, aqui no Brasil a gente sofre com isso, a gente não tem conectividade. Então, se e quando o 5G chegar, esse tipo de tecnologia vai se tornar acessível, os carros autônomos, a própria telemedicina, que hoje já é uma realidade. Com a pandemia a gente começou a usar, isso deve evoluir muito, porque qual é a maior dificuldade? Disponibilidade de banda móvel. Então, esses recursos tecnológicos, eles vão estar mais acessíveis para melhorar a vida da gente. Então, a gente vai ter acesso a resolver uma porção de coisas, né? Se você parar para pensar, há 10 anos atrás, a gente pouco resolvia questões bancárias pela internet. Hoje, a gente pouco vai ao banco. Então, a gente resolve muita coisa. Pouco se usa até dinheiro de papel já, né? Eu tenho vários problemas com isso. Eu nunca tô com dinheiro. Eu também. Passo vários apavoros. Eu também. Tenho vários problemas com isso. Meu dinheiro é de plástico. Eu decidi colocar aquele chipzinho no carro pra sem parar. Pra ser o sem parar, exatamente. Justamente por conta disso. Eu cheguei no momento que eu passei por um pedágio na 324. Olha que vergonha. Pedágio é o quê? R$2 e pouco. Sim. Eu passei pelo primeiro pedágio, abri a carteira, paguei, quando eu olhei, e o segundo. E agora, o que é que eu faço? Tive que procurar um posto de gasolina no caminho para poder fazer um lanche, falar com o rapaz, vai dar R$10 esse lanche aí, me cobre 15 ou 20, e eu lhe pago aqui, você me dá, pode tirar até o que você paga de taxa do cartão, mas eu preciso ter dinheiro que eu tenho que pagar o pedágio. Pronto, quando eu cheguei lá, eu falei, agora eu vou botar logo o chip na volta, eu vou passar com esse tal desse chip, porque não é possível. A tecnologia vai fazendo isso, e com o 5G a tendência também intensificar tudo isso. A gente vai ter mais disponibilidade de serviço online. Cada vez mais a gente vai estar mais conectado, até porque assim, existe um conceito muito enraizado, e não é um conceito novo, da internet das coisas. Cada vez mais os nossos dispositivos em casa estarão conectados. Se você parar para pensar, num passado não tão distante, a gente não tinha Smart TV. Uma TV conectada à internet, você nem pensava que podia. Então, hoje você já não quer comprar uma TV se ela não for Smart. Você já quer assistir, você pensava em assistir um filme, você pensava em ou ter uma TV a cabo e assistir de acordo com a programação, ou ir ao cinema. Hoje você tem streaming de tudo quanto é tipo. Então, cada vez mais a gente está conectado. E já existem dispositivos como geladeira, conectada à internet, micro-ondas e tal, cada vez mais. Inclusive, o lançamento do produto que nós fizemos ontem é voltado para a internet das coisas. Você ter dispositivos na sua residência que estejam conectados. Por exemplo, câmeras de segurança, centrais de alarme, cada vez mais conectados. Então, você vai ter uma disponibilidade de gerenciamento da sua vida online muito mais acessível. Pois é, agora a 5G, eu posso até tá falando besteira, mas isso me chama a atenção, e eu falava até o Miro ontem, lembrava disso quando a gente comentava esse assunto da chegada em Brasília. A gente chega em alguns locais e a gente vai acessar a internet Wi-Fi, tem assim, por exemplo, a rede aqui, Bom Dia Feira, e outra rede, Bom Dia Feira 5G. Já é esse 5G, e qual é o porquê que isso acontece com a internet móvel também? Muitas vezes você tem duas bandas, né, ou duas conexões,
Já é a chegada da 5G que foi antecipada pela internet móvel ou não tem nada a ver com coisa Não, isso o pessoal tem inclusive usado isso como jogada comercial. Perceba, esse 5G que tem nos roteadores Wi-Fi que a gente tem em praticamente todo canto que a gente chega, tem lá uma rede e a rede 5G. Na verdade é o seguinte, existe para o Wi-Fi 2 larguras de banda públicas, disponíveis e homologadas pela Anatel, que é a 2.4 GHz, que é a que a gente usou durante muito tempo, e a 5.8 GHz. Qual a diferença de uma para outra? Quanto maior o espectro, maior a largura de banda. Então, nas redes 5.8 no seu roteador, você consegue largura de banda mais rápida. Então, você consegue navegar mais rápido. Só que ele sofre mais com interferência. Não tem nada a ver com o 5G que está vindo aí, até porque a frequência é diferente. O 5G ele vai trabalhar com 700 MHz, 600, 800 e 26 MHz e 3.5 GHz. Então, são frequências diferentes, tecnologias diferentes. Aí, só que, para pegar o gancho do momento, que é o 5G, pegou-se o Wi-Fi 5 GHz e se chamou de 5G. E aí todo mundo, não, eu já tenho 5G. Não, você não tem. No Brasil, em operação, está nascendo nesse momento em Brasília o 5G. Não existia em outro lugar, não estava em uso. Existiram testes de algumas operadoras nas capitais, mas foi teste, não foi nem público isso. Bom, o Miro Nascimento tem uma pergunta a fazer também. Primeiro dar bom dia pro André aí, dizer que prazer também recebê-lo aqui. O André, antes com o advento da 4G e tem 4.5G, não é isso? 4.5G. 4.5. Nós tivemos, vou defender aqui a minha parte. Uhum. Aí eu perdi, me parece, salvo engano, 6 microfones. Né, por causa dessa questão da frequência, né, das ondas. E aí eu perguntaria para você, vou perder de novo os outros microfones? Porque, por exemplo, o ano passado eu tive que comprar microfone para fazer as transmissões nos estádios de R$1.500, R$2.000, hoje está por R$2.300, quase R$3.000, de acordo a marca, se for o AKG, por exemplo, e o AKG e o Miro, rapaz. Shuri? Não, o Shuri não sofreu tanto, foi o AKG e um que aqui a rádio sempre usava também aqui, né, de que acabou não tendo validade, né, os microfones, porque foi ocupado exatamente para passar a banda, essa frequência para passar a 4.5. E agora, com essa chegada do 5G, como vai ficar essa frequência? Vai ser devolvida a 4.5 ou segue da forma que está e ocupando mais frequências no espectro? Não, com 5G, Miro, você não vai sofrer, você não vai perder microfone, você pode ficar tranquilo. Por quê? Diferente do 4G, que usa uma dessas frequências públicas de 2.4 GHz, que basicamente tudo usa. Isso. O celular usa, o telefone sem fio usa, todo mundo usava. Os Por isso que dá as sem interferências nos locais, né? Aí para resolver tinha umas mudanças de canais que a gente fazia, que é pequena variação na frequência. Isso. No 5G não, foi tudo muito bem pensado na tecnologia. Se utilizam frequências que não eram utilizadas. Então, para você ter uma ideia, na antiga rádio AM você usava 900 MHz. Isso. Né? Então, nem isso vai usar. Eles pensaram em frequências livres. Então, ele nasce numa faixa de frequência que não é utilizado por nenhum dispositivo. Foi criada uma nova? Não, foi utilizado frequências que não eram utilizadas. Frequências altas que não eram utilizadas. Aliás, entendi. se falou até, quando da migração de AM para FM, né? Obviamente, FM é uma tecnologia muito mais avançada do que a AM, a começar pelo som, né? Que o AM é mono. Sim. E FM estéreo. Porém, uma coisa que a gente gostava muito no AM era o alcance, né? Se eram 10 quilos de potência, era 10 quilos de potência mesmo, para todos os lados, porque o sinal trafegava rente ao chão. O Dilson Barbosa que tem uma explicação mais técnica que isso. Não precisava ter uma antena tão grande. E frequência modulada, que a FM já é por cima. A tecnologia é semelhante, porque você falava muito que estava saindo a AM para poder entrar o 5G. É isso mesmo, André? Ou houve mudança? Uma das faixas do 5G acabou aproveitando a faixa da AM. Sim. Que é aquela de entre 600 e 900 MHz. Então acabou se utilizando. Mas perceba, quanto menor a frequência, isso é uma questão física. Baixa? Quanto menor, quanto mais baixa, você tem mais alcance. Inclusive, tem uma curiosidade interessante sobre isso. Todo avião, ele é equipado com antena de rádio na frente e no fundo. Por quê? Caso o GPS falhasse,
ele escutava a rádio, ou o piloto escuta a rádio AM para se localizar em que cidade ele está. Olha só. Então eles se baseiam pelo que vocês locutores falavam o seguinte: ZYC, tal, rádio Princesa FM de Feira de Santana. Até hoje tem, né? Então, e os pilotos utilizam isso para se localizar em caso de falha do GPS do avião. Então, quanto menor frequência, maior alcance. Isso é uma questão física. Quanto maior frequência, menor alcance. Porém, com frequências maiores, você consegue transportar mais dados, trazendo para a realidade do rádio. Perceba, hoje você consegue entregar no FM um label já no nome da rádio, né? Sim. Então, no meu carro eu sintonizo a Princesa, já aparece o nome Princesa FM. O próprio transmissor você pode colocar. Isso só é possível por conta da frequência. Sim. Então, frequências maiores conseguem transportar mais dados, frequências menores não, só que sofrem mais com interferência. E por isso o 5G precisa de mais antenas. Porque, como a frequência é maior, ele precisa de mais repetições, porque sofre muito com interferência, com barreira, e trabalha numa altura menor. Então, eu posso ficar despreocupado. Pode ficar tranquilo, você não vai perder nenhum microfone dessa vez. O que você falou, acho que é o Sinais, não, Miro? Isso mesmo, os Sinais. Muito bom, inclusive, mas ele sofre com essas... Perdeu, sofreu, inclusive teve que se reinventar, tá tendo problema seríssimo para poder recolocar-se no mercado. Graças a Deus. Porque gerou muito prejuízo. Graças a Deus, eu tenho 5 lá, todos com fio. Eu perdi, com fio? Eu perdi logo uma base que tinha 2, mais 3, perdi 5 microfones. Pela ordem 6, por causa exatamente dessa frase. E tem um aí agora que ele está sofrendo exatamente, mas aí, salvo engano, acho que é porque a frequência dele é alta, o canal dá essa interferência aí. Dá. E eu tava nessa preocupação aí, viu André? Agora você pode ficar tranquilo que esse sofrimento você não vai ter com 5G. Agora, e agora com essa questão da antena muito próxima, ela não vai ter essa interferência? Não, porque ela é uma frequência pensada para isso, né? É uma onda diferente. Essa dificuldade. Agora, quando a gente sintoniza, ou quando a gente utiliza dos canais de microfone, por exemplo, eu tenho vou fazer propaganda, né, do AKG mesmo, por exemplo, ele vem com 7 frequências, né? 7 canaizinhos ali, 8 canais, pra gente poder mudar ali, pra afastar um pouquinho ali da faixa. Mas ainda mesmo assim, tem, por exemplo, domingo aqui, ó, na Arena Cajueiro, deu essa interferência. É porque a frequência que ele usa é uma frequência pública, que deve estar ali na de 2.4. Então, essa frequência é utilizada por tudo quanto é dispositivo. Esses canais que ele te dá é uma pequena variação na frequência. Sim. Porque a frequência, como se fosse uma linha para eu puxar para o outro, né? Porque quando você fala de 2.4, ele vai de 2.39 até 2.49. Aí ele te dá uma faixazinha ali que você pode variar para poder fugir dessa interferência. Só que é uma faixa muito pequena, então se tiver muito dispositivo vai dar interferência. E por que se as câmeras de televisão estiverem ligadas, dá essa frequência, bate essa interferência? Às vezes a gente nem consegue falar. Porque a onda de rádio ela é uma onda eletromagnética, né? Então ela interfere nos dispositivos que estão no ambiente. Dá direto, né? Contato direto. É mais ou menos como no passado a nossa TV de tubo, você ligava o liquidificador, a TV tremia. A gente, um terror que muito jornalista tem, principalmente quem trabalha em redação e precisa fazer rádio escuta, né? É queimar HD de computador porque tá com o rádio do lado. Sim. Acontece, porque ele parece que tem uma frequenciazinha na rotação ali, ele sai um pouco e arranha, dá um problema ali. E o HD ele é mecânico, né? Então ele de fato tem um disco ali, como uma radiola, se você abrir, ele tem um disco metálico fechado a vácuo que está girando. Então, ele é magnético. Então tem um imã ali no meio, muito forte, que fica controlando. Aí capta. Como você tem frequência do lado, você acaba danificando mesmo, não tem muito o que fazer. André, pra gente encerrar falando dessas mudanças que o 5G traz, quando a gente tiver de fato o 5G firme, um 5G de verdade, dizendo assim, tá chegando mesmo no Brasil todo, a tendência é acabar o 4G e a internet móvel, ela deve ser substituída pelo 5G. Você acha que vai ter cada um o seu espaço, como é hoje com 4G e a internet móvel, a internet fixa? A internet fixa não deve acabar. Por quê? Não existe no mundo ainda nada melhor do que a entrega por fibra ótica. Por quê? Porque por mais que o 5G seja uma tecnologia disruptiva, pensada, com frequências específicas, é onda de rádio. Sofre interferência de alguma coisa em algum momento. E a fibra ótica não. É um meio confinado que passa a luz. Ela não sofre interferência com nada. E, entenda, a fibra ótica, ela não tem limite de velocidade em teoria. Né? Hoje existe porque a gente não tem dispositivo ainda, mas a mesma fibra ótica que eu passo 10 megas é a mesma fibra ótica que eu passo 100 gigas. O que muda é o dispositivo na ponta. A estrutura é a mesma. O meio físico é o mesmo.
Então ela não deve acabar por conta disso. Além de questões ligadas à cibersegurança, é um meio confinado, então existem questões aí que transcendem a questão da tecnologia. O 4G, quando o 5G, como toda tecnologia que nasce que é cara, com o tempo o 5G deve baratear, mais fabricantes começam a produzir e a coisa vai ficando mais acessível. O futuro é que o 4G acabe e fique tudo 5. Mas isso ainda tem algumas décadas pela frente, porque se você pensar... falar de tempo, muito tempo ainda, se você pensar no 4G que nasceu em 2010, nós estamos em 2022, a gente ainda tem o 3G rodando, ainda está paralelinho ali os dois trabalhando. Né? E o 3G é de 2000, do ano 2000. Então, nós estamos falando de 22 anos de uma tecnologia, 12 anos que uma tecnologia nova nasceu e a outra ainda não morreu. Então, a gente deve conviver com o 4G ainda, principalmente em cidades menores, porque como o custo do investimento é muito alto, o payback disso não é legal para a empresa de telecom, né? Então, no município menor, apesar do governo ter feito um negócio até inteligente, no leilão, ele obrigou que cidades de até 30 mil habitantes, o cara comprasse junto com faixas grandes. Foi bem montado o edital do leilão. Mas, deve conviver muito tempo ainda. Talvez a nossa geração ainda viva com o 4G até o fim dela. Aí, Fernando, só para fechar, Sim, mais uma só, é a preocupação também com os celulares, né? Os celulares que suportam, né, essa tecnologia. Como é que vai haver essa revolta? Porque o Fernando estava falando de iPhone quanto já aí, Fernando? 12? 13. Tá no 13 já. Tá no 13 já? 13 já. Rapaz, eu nem sabia disso. A partir do 12 já pega o 5G, né? E aí, a partir de tecnologia. E os Androids, como fica também, essa situação? Os mais novos apenas, né? Só os mais novos? Ou a partir de que data está sendo feito agora, a partir de agora, é isso? Não. Você tem celular lançado agora e que ainda não tem 5G. Então. Porque o custo do equipamento para a captação da antena interna para a captação do 5G é alto. Então você consegue comprar celular que foi lançado agora que ainda não é 5G. Então isso é um dos fatores da tecnologia demorar a pegar, porque existe muito equipamento legado, né? É a mesma lógica dos carros elétricos, né? Existe uma conversa que daqui a 10 anos a gente deixa de produzir carro a combustível fóssil. Mas a renovação da frota leva muito tempo. O mesmo acontece com os aparelhos celulares. Então, vai levar muito tempo para que a gente tire todos os aparelhos do mercado e tenha aparelhos todos com 5G, porque é muito caro. Fiquei mais contente agora. André Oliveira, diretor da Core 3 Internet, né? Nosso parceiraço aqui. Deu um abração no Filemon lá, seu sócio, no Walter, que tá acompanhando, já mandou uma mensagem aqui, né, Walter? Eu falava no começo, você tá choco igual a mim. Um abraço, viu, Walter? Acompanhando também o nosso programa. E o convite que a gente fez em off, fazer em on também, no ar, né? A gente quer ter vocês aqui no Minha Vida, Minha História, porque a história da Core 3 Tecnologia é uma história muito bonita, história construída pelo André e pelo Filemon, né? E a gente gosta de mostrar histórias que inspiram, né? Empresas que começaram, como toda empresa grande começa pequena, né? E que foram crescendo passo após passo, os perrengues que passaram nessa vida. Vocês têm muita história para contar, então vai ser muito bom. Já tá agendado, né, Ana? Sim, dia 28. A gente vai ter aqui você com o Filemon também, viu, Filemon? Já está, nem sabe ainda, deve estar ouvindo a gente, já está convocado para participar, está intimado, a intimação vai chegar e o André vai levar a intimação para você estar com ele aqui para falar um pouco da história da Core 3, da história de vocês, porque, sem dúvida alguma, tem muita gente que está começando agora, seja no ramo da tecnologia, seja em qualquer outro ramo, que vai se inspirar com a história de vocês. Muito bom tê-los aqui, viu? Um forte abraço. Obrigado, gente. Dia 28 estarei aqui com muito prazer, estou muito feliz de estar aqui. Dia 28 estarei aqui contando a história da gente para todo mundo. Maravilha, começamos então com o André Oliveira, diretor da Core 3 Tecnologia, falando um pouco sobre essa questão da 5G. No oferecimento todo especial, falando em tecnologia, né, da Lucidata. Seu acessório gamer está na Lucidata para gamers de plantão, headset por R$45, mouse gamer OX a partir de R$199. Tudo para o seu computador está na Lucidata. Lucidata pensou, a gente tem 4 lojas em Feira de Santana. Retífica Modelo, na Retífica Modelo você tem o que existe de melhor em retífica de motores da linha leve e pesada. Mão de obra especializada, credenciada pelo Conselho Nacional de Retíficas de Motores, CONAREM, qualidade comprovada com garantia nacional. Fazemos traslados da região sem custo para o cliente. Retífica Modelo, qualidade e transparência, na Rua São José, número 449, Baraunas. O 7530247700 é o telefone, você também pode chamar no WhatsApp no 99294
4846. Jade Nissan, meu amigo, você tem os melhores lançamentos da marca na Jade Nissan, o novo Nissan Versa, tudo para quem gosta de fato, que não larga um sedã. Eu tenho vários amigos que só trocam um sedã pelo outro, e você tem tudo que um sedã precisa no novo Nissan Versa. E a propósito, eu falava anteontem nisso aqui, todos os carros da Nissan têm algo que é muito necessário no dia de hoje: economia. A primeira coisa que a pessoa pergunta é isso. Primeiro, gosta do carro, é bonito, depois faz quantos quilômetros no litro? É a primeira pergunta, né, que o cliente faz hoje. Na hora de comprar um veículo, né? Então você tem muita economia no Nissan Versa, no novo Nissan Kicks também, que está lindo, e a nova Frontier, a Frontier 2023, a paixão de todos nós aqui, a Frontier 2023 que está chegando, que já chegou com 6 versões, né? É a única picape, por exemplo, com teto solar inclusa nos seus itens de série. Você tem do consumo urbano que você faz do veículo até o rural, o fora de estrada, 6 versões para que você possa escolher de acordo com a sua vida. Você que tem a vida híbrida entre cidade e estrada, ou cidade e campo, você que roda mais no campo, você que só vai utilizar praticamente para viajar, porque precisa viajar a trabalho e tudo mais, você tem a Nissan Frontier 2023. Também Colégio Santo Antônio, referência em educação de qualidade. No CSA, o seu filho tem formação socioemocional, acompanhamento psicopedagógico, educação bilíngue, espaço verde e aulas de empreendedorismo e robótica. Colégio Santo Antônio, identidade com a educação. Stand Grill, temporada de queima de estoque. Stand Grill, desconto de até 30% em mesas gourmet. Stand Grill, transformando seu espaço gourmet em um espaço todo seu. Avenida João Duval, Estação Nova, WhatsApp é o 981018535, @Stand Grill Gourmet é o nosso Instagram. 8h19, vamos ao repórter Joaquim Neto, direto das ruas da cidade. É com você, Joaquim. Joaquim Neto. A Câmara Municipal de Feira de Santana votou o cancelamento de autorização para a construção da nova Ceasa de Feira de Santana. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o secretário municipal de Planejamento, Carlos Brito, para nos dizer quais fatores levaram para essa votação e o que também fica definido em relação à construção. Terá ou não? Ou poderá acontecer uma reviravolta, secretário? Bom dia, Joaquim, seus ouvintes também. Veja bem, esse decreto legislativo é inócuo, ele não tem nenhuma objetividade, porque o que ele assusta uma manifestação em termos de autorização para que a empresa faça os projetos, o projeto, aliás, e abre exatamente uma oportunidade que outras empresas pudessem, naquela época, que foi em dezembro, apresentar projetos. Então, não efetivamente muda nada, porque é uma atividade privada e o termo que está assustado, ele não tem mais serventia, porque ele não está sendo usado para nada, já que ele cumpriu os objetivos. E dentro de uma coisa, que quando o comitê gestor entendeu que não se trata de uma parceria pública e privada, né? Na realidade é uma atividade empresarial. Alô? Pode falar, secretário. É uma atividade empresarial normal e a prefeitura cabe apenas, quando provocado pelo consórcio, fazer a aprovação dos projetos arquitetônicos, projetos ambientais, né? Projeto de trânsito. Não tem nenhuma relação direta com essa manifestação que foi feita. Então,
não tem volta, não tem absolutamente nada. O dono da empresa quer botar um negócio, bota o negócio dele, se entender, se não entender, não coloca, e na casa da prefeitura estava dizendo ao empresário que ele deve ou não deve fazer, se vai botar a atividade dele. O que nós temos, sim, é que quando for feito, né, entregue essa análise de orientação prévia, dizendo que naquela região é permitido ou não um tipo de atividade. Tá certo? Então não tem maiores implicações esse decreto que foi feito, porque a referência dele para assustar esse termo de autorização para executar o projeto. Acho que está tendo uma confusão aí, é o seguinte: termo de autorização para fazer o projeto. E no último parágrafo desse termo, o comitê gestor recomenda o encaminhamento de projeto de lei, né, à Câmara Municipal. Logicamente, se fosse um processo de parceria pública e privada, quando a comitê depois fez esse termo é de dezembro. De lá até esse momento houve muitas alterações, não chegou-se a uma conclusão baseada numa lei complementar aprovada pela Câmara de Vereadores, número 76, de 20 de junho de 2013.